Para pensar agora a diferença que é quando um cliente vem e compra com um vendedor e quando o vendedor converte uma venda. Cara, é um abismo de diferença uma coisa da outra. O que difere é porque tem vendedor que trava no primeiro não que aparece na sua frente. Aí ele já acha que perdeu o cliente. Quando aparece o não, é aí que a verdadeira conversão iniciou. Mas a verdade é que existe 4 tipos de nãos que podem aparecer. Quando você entende quais são, você consegue destravar a conversa, consegue ter mais previsibilidade, controle e converter muito mais venda. Meu nome é Jônifer Eduardo, eu sou criador do método Venda Humanizada, criador do livro com o mesmo tema. Hoje aqui eu vou te mostrar como fazer o cliente avançar, principalmente quando ele começa dizendo não. Bora nessa? Trabalhando com várias empresas com mais de 50 mil profissionais, a gente pôde constatar que de fato são esses os nãos que aparecem. Se você já perdeu uma venda devido a um não que apareceu inesperado e você quer começar a vencer esse tipo de situação, se inscreve já no canal. Aqui eu trago não é somente pontos irrelevantes, são cases, métodos daquilo que de fato a gente vê acontecer no dia a dia lá no campo de batalha. O primeiro não que aparece de um cliente é o não relacionado à negatividade. Ele simplesmente é uma proteção. Ó, o cérebro humano, ele por natureza, ele tem aversão a risco, ele não quer correr risco. Em seu livro, Rápido e Devagar, Daniel Kahneman, ele provou que perder dói 2 vezes mais do que uma recompensa. Por isso, quando você apresenta algo novo, a mente do cliente ela responde mais ou menos assim, ó. Ah, não sei não, hein, cara. O que eu vou fazer? Ele começa a dar passos para trás mentalmente. Use o poder do e se, senhor cliente? Perguntas simples podem abrir o seu caminho. Perguntas como, seu cliente, e se der certo? Seu cliente, e se você tiver à sua frente algo que de fato vai mudar o resultado da sua empresa? E se você reduzir o custo já no próximo pedido? E se você conseguir aumentar os resultados da sua operação? E se você conseguir acelerar o tempo de entrega? E se você tiver mais ganhos? Quando o cliente ouve a palavra em si, ele imagina mais. E quando ele imagina ele ganhando, isso abre portas para negociação, porque ele foi para o lado positivo. Fez sentido para você aqui? Cara, se isso fez sentido, eu tenho certeza que você pode agora ajudar mais um vendedor a conseguir lidar com o não quando ele vem negativo. Agora nós vamos para os outros 3. Cara, o quarto é é para de fato quebrar as pernas de qualquer comprador. O segundo tipo de não é o medo de perder tempo. A moeda da vez é o tempo. Tá todo mundo atrasado dizendo, eu tô sem tempo, eu tô sem tempo, eu tô sem tempo. Hoje o tempo ele vale muito mais do que dinheiro. O cliente pensa o tempo inteiro, cara, mas será que vale a pena falar com esse cara? Será que vale a pena atender ele? Será que vale a pena pegar no telefone para falar com ele, receber ele para uma reunião? O medo de perder o tempo é o que te afasta muitas vezes de estar presente ao seu cliente. Como é que você destrava isso? A solução aqui ela é simples. Prova social imediata. Por exemplo, seu cliente, eu sei que pode até parecer que a gente possa ser uma perda de tempo, cara, mas a gente tem ajudado empresas como X, Y, Z a aumentar o resultado de tal maneira. Seu cliente, eu quero te mostrar exatamente como essas empresas têm chegado ao seu resultado junto conosco. Quando você diz para o seu cliente, eu cheguei até você através de uma referência, seu cliente, eu atuei, quando ele vê que outras empresas parecidas com ele estão ganhando, ele passa a enxergar você como um investimento, não mais como perda de tempo. Porque você já está mostrando para ele ganhos que outras empresas estão tendo. Você traz mais segurança para ele e você consegue comprovar que ele não vai perder, que é um investimento. Terceiro tipo de não. Esse aqui é o status quo. O que é status quo? É ficar do jeito que está. O ser humano ele tende a não querer mudanças, então ele quer ficar como está. O comprador, muitas vezes, quando ele, principalmente se você atua no segmento que a disputa é maior, o comprador ele já tem fornecedor, e aí o cara tem zero chance de se mexer. Para e pensa um pouco na vida de um comprador, o cara compra milhões de itens, cara. E por que ele vai ficar mudando o tempo inteiro? Aí ele pensa assim, ó, isso aqui já funciona, para que eu vou mudar, cara? Para que eu vou trocar outro fornecedor? O peso da mudança para ele, ela muitas vezes parece ser maior do que o benefício do resultado que ele vai ter. E como é que você destrava isso? Dor. Dor é o principal ponto que faz a pessoa mudar, querer sair de onde ela está. Você quer ver uma pessoa se mover, é você fazer doer aonde ela está. Como é que você faz isso? Olha, seu cliente, todo mundo que eu conheço que não tem tentado acabaram perdendo competitividade. Seu cliente, sabe,
ter um bom fornecedor é muito bom, mas permanecer e não buscar outras oportunidades acaba deixando a gente refém ou correndo risco na mão de apenas poucos fornecedores. Aqui você tem que conseguir ser firme ao atingir na dor, só que é firme com o problema e gentil com a pessoa. Então, de maneira natural, você coloca quais são os problemas que ele pode vir a ter por permanecer com o mesmo fornecedor. Olha, ficar com o mesmo fornecedor por muitos anos é muito bom, porque te garante que você não vai ter problema. É muito ruim também, porque também te garante que você não vai ter novos resultados. O cliente também tem um próximo não, que é quando ele tem crenças limitantes. Ele acredita, cara, que ele já tem o melhor produto, o melhor serviço. Ele não acredita que existe alguém que seja melhor do que ele. Aqui, nesse último não, qual que é a pior coisa a fazer? Querer lutar contra o não do cliente. Porque isso é uma crença, e crença ela não é tangível, é algo que ele pensa. Se eu não posso bater na crença, se eu não posso querer combater e querer provar algo para ele, o que eu faço? Nada melhor do que implantar dúvida na mente do seu cliente. Quando você perceber que seu cliente ele acredita demais ou ele não acredita, perguntas do cara, e se houver a oportunidade de você crescer ou se houver uma maneira de você conseguir ter mais resultados hoje? Seu cliente, e se existir a oportunidade de você conseguir melhorar o desempenho da sua operação? Seu cliente, e se tiver uma maneira de fato de você reduzir o custo, você nem está aberto para isso? Quando você faz perguntas que colocam dúvidas ao seu cliente, isso abre portas para ele considerar e pensar e então fazer a bendita da mudança que é, cara, vamos testar, é isso que a gente quer. Agora guarda isso, porque isso aqui vai mudar o jogo para você. Não, embora o nosso cérebro veja ele como rejeição, na verdade ele não é. O não nada mais é do que o cliente dizendo assim para você, cara, eu quero mais clareza, eu sou negativo quanto a isso, eu não quero perder tempo, cara, eu já tô bom, não quero gastar energia à toa, por fim, mas eu nem acredito que de fato tenha como ter resultado. Eu já vi muitos vendedores desistir no primeiro não, e aí o colega que está do lado, trabalha junto, na mesma empresa, vende o mesmo tipo de produto, o mesmo tipo de serviço, vai lá e fecha com clientes que disseram o mesmo não. Qual é a diferença nessas situações? A diferença é simples. Um escutou o não como um muro que veio e bateu à sua frente e travou, não dá mais para ele andar. O outro escutou o não como um mapa desenhado de o que ele precisaria fazer, como agir para conseguir de fato converter a venda e não ficar dependente somente de clientes que compram. O vendedor que cresce é aquele que entende o que é o não e conduz a conversa a partir do não. A venda começa, a conversão começa no não. Agora é contigo. Bom, primeira ação que você vai fazer nesse momento. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precisa entender a importância de lidar com os 4 tipos de não. Já comenta aqui, quais dos 4 nãos você mais tem enfrentado? E quais deles agora você vai passar a derrubar daqui para frente? As suas vendas, elas começam depois do vídeo, depois do conhecimento. Coloca aqui qual é o não que você mais tem recebido. Eu, pessoalmente, vou te dar abordagens personalizadas para o seu segmento para você ir lá e vencer mais conversões, conseguir lidar com essas objeções. Agora é contigo. É direção, disciplina e muita ação. Vai lá, aplica e gera muito resultado.